Boa tarde. Eu vou contar isso que eu falei no vídeo anterior. Nós estava encerrando já, não dava para continuar. Mas é a história ainda do Padre Walter. Eu falei, né? Tem a primeira conversão quando Deus chama para ele ficar juntos, sentir o amor dele, sentir toda a dificuldade dele. A maioria das pessoas não sabe, mas ele é fruto de um casamento torto, vamos chamar assim, né? Ele não, o pai dele não era casado com outra mulher e tinha uma segunda que era mãe dele. Ele é fruto disso. Então ele já nasceu assim, mas Deus escolheu ele. Então, para mim, é um exemplo lindo do que o amor de Deus não joga fora ninguém, nenhuma situação, por pior que seja. Ele começa uma vida de uma forma diferente, né? Mas Deus o aceita como ele é. E quando lá, uns 30 e tantos anos, ele é chamado para andar com Deus, ser curado por Deus. Ele era conhecido como um grande dançarino das noites, né? Era um cara que dançava muito, com uma voz, um vozerio incrível. E na primeira conversão dele, ele volta para Deus e começa a andar dentro da igreja. Na segunda, eu contei um pouco da história de como foi o chamado para ele ser padre, né? Que é outro tão grande. E ele era uma alegria, gente. Se você assim, porque ele tinha motivos para... Não tinha. Ele tinha uma úlcera gástrica que ele dormia 2, 3 horas por noite e sentado. Ele tinha uma série de dificuldades, mas eu nunca vi ele triste. Eu nunca vi ele reclamar. Ele estava sempre pensando no que ia fazer pelos outros, em organizar o negócio dos dominicanos, como é que ele ia fazer, e não se importava nada com a vida pessoal dele. Então era uma coisa bem fantástica, né? E já tinha uma caminhada, já a segunda conversão, desnorpada, aquela coisa toda. E aí ele caminhava muito, ele fazia peregrinações como ele chamava, né, as meninas de Maria, né? Eram senhoras marianas que faziam peregrinações pelo mundo para evangelização. E lá ele era o padre que era escolhido para ir, ele ia, né? Deus manda, ele vai. Beleza, então em uma dessas vezes ele estava em Medjugorje, ele foi para Medjugorje, né? Chegou em Medjugorje, ele na hora da aparição, que era 6 horas da tarde, ele falou: tenho fé, eu não preciso disso, né? Eu não preciso das aparições para ter fé, não preciso de nada disso. Realmente precisar, não precisa, mas Deus quer que a gente veja, escute, nos oriente. Se vem um recado do céu, é para você escutar, né? E ele não quis escutar. E aí ele foi pro quarto dele, né, no hotel, no quarto dele. E na hora da aparição, às 6 horas da tarde, ele estava sentado na cama dele, no quarto, quando de repente a parede na frente dele começou a como se fosse cair. E ela caía para dentro, era engolida, e foi fazendo um buraco grande na parede, ele observando. E do meio dessa parede, desse buraco, parecia uma luz muito grande. E dessa luz veio Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora aparece para ele. Ele ficou olhando para aquilo sem entender, né? Eu também acho que faria bestalhada, né? E ele ficou lá bobado com aquilo tudo. E Nossa Senhora fala para ele o seguinte: você foi escolhido para ser agora um pregador de multidões. E ele contava para mim, né? E na hora eu pensei assim: eu já prego para muita gente, né? Quando tem retiro, essas coisas, lá na mansão onde ele faz lá, os dominicanos, fica cheio, tem um lugar para 10, 20 mil pessoas, fica cheio, lotado. E ela falou: não está fazendo sentido nenhum Nossa Senhora falando que eu vou pregar para multidões. E ela deu uma série de promessas para ele ali, e ele falou: então tá, se esse é o recado, se a Nossa Senhora está falando isso, tá bom, aceito, vamos em frente.
né? Aí acabou a aparição, o quarto voltou ao normal e ele ficou sentado na cama dele abestalhado, né? Pouco tempo depois, o que aconteceu é que começou a ter uma série de retiros na América Latina, e ele começou a ser chamado para ser o pregador principal desses retiros. E cada retiro desse tinha lá 100, 200, 300 mil pessoas, estádios cheios. E falavam que iriam pregar e lotava. Ele falou assim, eu não fiz nada, não sou nada. Não... Ele ria. É pra gente parar e pensar, né? Quando vem um recado do céu, quando vem uma promessa de Deus, quando vem uma profecia, a gente tem que parar, escutar, aceitar e depois deixá-la acontecer. Como ele voltou para La Mansión, na Bolívia, ficou em silêncio, não falou para ninguém. E quando começou a acontecer, depois ele deu o testemunho dele, que tudo aquilo na verdade era uma obra de Nossa Senhora. E ele foi o instrumento que Deus queria usar, né? E é de uma coisa tão profunda que ele teve, neste encontro com Nossa Senhora, houve uma mudança nele de novo. É o que eu chamo da terceira conversão dele. Como nós todos temos várias conversões fortes, de mudança cada vez mais forte para Deus. E ali ele foi a terceira dele que levou ele realmente para muito mais próximo de Deus do que antes. E aquilo mudou o jeito de ele ser, o jeito do ministério dele para Deus e o serviço dele total. Pouco tempo depois, Deus o levou, também já está na glória. E o jeito que ele foi para a glória, essa é outra história. Conta um dia desses, mas também foi fantástico, né? Então fica esse testemunho. E eu quero dar mais uma coisa, né? Uma vez a gente estava lá, ele chamou pra gente na casa dele, foi eu e o Arthur, e chegamos lá e tal, ele fazia uma limonada perfeita com um limão. Um limão fazia 2 litros de... Uma coisa que só ele conseguia fazer, não me pergunta como ele conseguia fazer aquele limão, mas maravilhoso. Mas a gente estava lá e aí a gente falou assim, vamos rezar o terço. Ele olhou pra nossa cara, ok, depois de muito encher o saco dele. Aí sentamos eu, Arthur e ele para rezar o terço. Eu nunca vi uma pessoa rezar o terço tão rápido na minha vida. Enquanto ele rezava o Pai Nosso e a Ave Maria numa velocidade que era uma coisa incrível. E eu e o Arthur rezávamos com uma lentidão profunda. Ave Maria, cheia de graça. Foi uma tarde incrível. Foi um daqueles dias que você pode falar assim, hoje eu ensinei o padre a rezar a missa. Desculpa a brincadeira, mas acho que aquilo ali já era um prenúncio daquele chamado que ele teria depois que eu acabei de contar. E que ele foi chamado realmente para Deus para ser aquele sacerdote fantástico que ele sempre foi. Que na glória do Senhor ele nos abençoe hoje e sempre. Amém. Viva Padre Valdo.